Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é João Neto, né, e seja bem-vindo aqui ao meu canal, né, onde eu costumo publicar com uma certa frequência vídeos aí basicamente sobre Elastic, o universo Elastic, né, soluções Elastic. E nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar uma coisa que pode parecer simples, mas dependendo de como um índice é criado, você pode acabar tendo uma impressão errada de uma quantidade de documentos que estão dentro do seu índice. Então, resumindo, esse vídeo de hoje eu vou te mostrar o seguinte: se alguém te perguntar, por exemplo, no meu caso, João, quantos registros eu tenho no meu índice, né, para eu poder passar a informação correta para essa pessoa. Mas eu já vou te explicar certinho como é que funciona cada uma dessas questões, por que eu estou comentando que pode gerar essa confusão na hora de apresentar a quantidade de documentos, ok? Então, vamos ali para o nosso Kibana, deixa eu já colocar ali na tela do nosso Kibana, e aqui vamos criar um índice, né, do zero aqui para poder mostrar para vocês. Eu vou criar um índice chamado pessoa underline exemplo, né, e aqui a gente vai criar esse índice. Nesse índice em questão, eu vou ter um campo chamado pessoa. Esse campo pessoa, ele será do tipo nested. E aqui eu vou ter, né, alguns campos aqui dentro, por exemplo, nome, que vai ser do tipo text. E também eu vou ter um outro campo aqui, que vai ser o RG, que vai ser do tipo short. Beleza, meu índice está criado. E agora eu vou inserir um documento dentro do meu índice, né? Vou adicionar aqui o pessoa example, underline doc. E aqui agora eu vou adicionar um documento, né? Vamos colocar aqui pessoa, né? E esse campo aqui, ele vai ser aninhado, né? Então ele vai ter mais de uma pessoa aqui dentro nesse registro, mas aqui é apenas por um caso de uso. Né? Então nós vamos ter dois registros aqui dentro. Por exemplo, nome João, RG 123, e aqui a gente vai ter nome Neto, RG 456. Adicionei esse documento. Né? Conforme vocês viram, eu acabei de criar o índice e criei um único documento dentro desse meu índice. E aí, por exemplo, se alguém te pergunta, fulano, quantos documentos tem aqui dentro? Né? Beleza, você já viu, como você está vendo aqui, você vai falar, tem um. Ok? E aonde você confere isso? No cat índices? Beleza, vamos dar uma olhada se lá essa informação condiz com o que a gente acabou de ver lá no cat índice. Então vamos ver aqui, ó, dar um get cat barra underline índices barra pessoa example, e a gente vai ver a questão, né, de quantos documentos tem lá dentro. Aqui ele está retornando zero porque eu acabei de adicionar o documento, e aí vamos dar um refresh aqui para ele forçar a atualização do meu índice. Refresh. Ok. Se eu olhar aqui agora, caramba, né, docs count igual a 3. Como assim? Eu acabei de criar o meu documento e ele está falando que tem 3 registros. Isso está certo? Beleza, não vamos pela cat índice, vamos bugar ainda mais a sua mente. Se eu vier aqui agora e dar um get underline, um get pessoa example para poder no nosso índice, e dar um barra underline count, quantos documentos ele vai me retornar? 3? Vamos ver. O doc count ele me retornou um documento. Agora você deve estar se perguntando, poxa, e aí, por que isso aconteceu? Eu já vou te explicar. Quando você quer ver a quantidade de registros, né, que seria, por exemplo, a quantidade de registros dentro de um índice, eu recomendo fortemente que você utilize a função do underline count para fazer essa contabilização. Por quê? Porque quando você olha um cat índice, vai lá no cat índice e olha para o índice desta forma, por que ele está retornando 3? O pulo do gato dessa configuração é o seguinte: nós criamos o nosso objeto, né, o nosso mapping para a pessoa do tipo nested.
Quando você faz isso dentro de um nested, né, cada um desses documentos que eu insiro, por exemplo, cada uma dessas fatias que eu insiro aqui dentro desse registro, o cat índices ele vai interpretar como sendo um documento. Então, por isso que ele te gera 3. Por quê? Ele considera o pessoa sendo um documento, o registro de João sendo outro documento e o registro de Neto sendo um terceiro documento. Então, por isso que ele me mostra 3 documentos, né? Mas, quando eu venho aqui no get e dou um count, ele vai contar somente a quantidade de registros que tem naquele ID. Porque a gente sabe que quando a gente cria um índice, um documento, vamos dar uma olhada aqui, ó, pessoa, example, underline, search. Quando a gente faz um search, a gente sabe que o Elastic ele cria para a gente automaticamente, ou a gente pode passar de uma forma manual, ele cria o ID. O count, basicamente, ele vai contar a quantidade de IDs, vamos dizer assim, que tem dentro do meu índice. Diferente do que a Cat API faz, que ele vai olhar a quantidade de documentos que tem, mesmo sendo dentro de um único documento, né? Não sei se ficou confuso, mas o comportamento da ferramenta é esse. Então, voltando, se alguém te perguntar a quantidade de registros, vamos dizer assim, se a pessoa quer saber um totalizador de documentos, de registros que tem lá dentro do seu índice, eu recomendo fortemente que você passe essa informação do underline count, ao invés de passar a do Cat API aqui, onde você vai olhar a parte do índice, ok? Então, pessoal, voltando aqui, essa era a dica que eu tinha para hoje. Eu acho que é super válido porque muitas pessoas, como eu sou Community Organizer da Elastic, eu já participei de alguns meetups e tal, eu vejo que muitas pessoas olham, né, diretamente no Cat Index. Ah, mas essa informação ela vai estar sempre errada? Não. Né? Única e exclusivamente para esse cenário aqui que eu passei de quanto um campo é do tipo nested, ok? Só para a gente ter uma certeza, eu vou recriar esse meu índice e agora ele não vai ser mais do tipo nested, eu vou criar ele do tipo object e aí a gente vai ver como é que vai ficar nesse índice lá, beleza? Vamos voltar aqui então para a nossa tela do Kibana e eu vou fazer o seguinte, esse mesmo exemplo, eu vou vir aqui, vou deletar o meu índice porque eu não consigo alterar o mapping de um índice que já existe, então eu vou deletar ele aqui, pessoa example, deletei o meu índice. E aqui basicamente eu vou tirar, né, do type desse objeto aqui, desse campo como sendo nested. E aí o que acontece? Quando eu fizer isso, o Elasticsearch por padrão, ele vai criar esse campo aninhado como object, ok? Então beleza, criei o meu índice. E aqui eu vou adicionar aquele mesmo registro, pessoa, com 2 campos, né, que vai ser do tipo lista e tem 2 campos lá dentro. Vou inserir. Se eu vier aqui dar um search, o meu documento já está inserido lá. Se eu vir aqui no índices e ele vai me falar que eu tenho somente um documento. Tá vendo qual que é a diferença? É porque com o nested ele vai contabilizar todos esses outros documentos dentro da lista, mas com o object, né, ele não vai fazer isso. Então, se você tiver a certeza que você não está utilizando o object, né, se você tem a certeza que você está utilizando o object e não está utilizando o nested, você pode olhar por aqui. Caso não tenha essa certeza, né, consulte pelo underline count. Mas, vias de fato, por padrão, né, em vez de você ter que ficar consultando o mapping sempre, eu recomendo que você utilize o underline count, porque ele, independente do tipo do mapping, ele vai te trazer a informação correta. Ok? Então, pessoal, essa era a dica que eu tinha para hoje. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.